Oi, gente! Eu fui tagueada pela Liz, do canal Hello Liz, para fazer a tag vilões. Eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar e lá no box de descrição, o link para a tag dela. Bem, essa tag, então, ela consiste em responder 10 perguntas com o assunto vilões. Primeira pergunta, Darth Vader. Qual vilão te levou para o lado negro? Eu acho que o primeiro vilão a me conquistar nesse ponto, né, de me levar ao lado negro e tudo mais, foi o Hannibal Lecter, do filme O Silêncio dos Inocentes. A atuação do Anthony Hopkins assim é maravilhosa nesse filme, só que assim o personagem ele foi muito bem construído. Ele tem um psicológico assim muito complicado. Eu gosto de personagem assim, sabe, um personagem que você não entende por que ele tá agindo daquela forma. Aí chega no final, tem ali uma reviravolta e tudo mais, e você começa a entrar na mente, né, do personagem. Então eu acho que foi esse vilão que começou essa fascinação por vilões. Pergunta 2. Qual a sua vilã diva? Eu acho assim que, pra mim, tem duas vilãs que eu acho assim divas, muito divas mesmo. A primeira seria a Katarina Petrova, que é do Vampire Diaries, né, a série. Eu vou colocar uma foto até aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. E a segunda vilã que eu acho assim muito diva é a Regina, do Once Upon a Time. 3. Voldemort, um vilão que tenha poderes mágicos. Eu não escolhi um vilão que tenha poderes mágicos exatamente, ele tem assim ali uma força mutante, né? Eu escolhi então o Magneto. Eu acho o Magneto um personagem assim muito fascinante também e eu gosto bastante dele. 4. Fred Krueger. Qual o vilão que tirou seu sono? Eu acho que atualmente é difícil um vilão assim ser bom ao ponto de tirar o meu sono assim de noite ou me deixar assim pensando por muito tempo nele, nas atitudes dele, essas coisas. Só que assim um vilão que tirou o meu sono quando eu era criança, né, no caso, foi o Chuck, o brinquedo assassino, porque naquela época, na minha época, né, no caso, tinha muito essas histórias de espíritos que entravam dentro de bonecas e tal. Tinha até uma história com a boneca da Xuxa. E o interessante, assim, é que nessa época que começou a rodar esse boato, né, de que a boneca da Xuxa teria alguma coisa, né, eu tinha uma boneca da Xuxa. E sempre quando eu ia dormir eu ficava assim, olhando pra boneca, sabe? E ela tinha perdido a mola, não sei o que era que ela tinha no braço, então sempre que você levantava o braço dela, ela abaixava sozinha. Então isso aí dava um medo, assim, terrível, né? Imagina uma criança assim deitada lá no escuro olhando assim pra boneca, a boneca começa a baixar o braço sozinha. Mas eu acho que um vilão que realmente tirou meu sono quando eu era criança foi realmente o Chuck. 5. Coringa, um vilão que rouba a cena. Pra mim, um vilão assim que rouba a cena total assim é o Loki do filme do Thor, né, aquele super-herói da Marvel. Pra mim o Loki assim chama muito mais atenção do que o próprio protagonista. 6. Drácula. Qual vilão já te seduziu? Nessa pergunta eu também vou ter que responder com 2 vilões, porque eu acho esses 2 vilões assim incríveis. O primeiro é o Snape, da série Harry Potter, né? Todo mundo acho que conhece. E o segundo é o Damon, do seriado Vampire Diaries também. Eu acho que ele... Nossa, sem palavras mesmo pra descrever. Mas eu vou deixar uma fotinho dos dois aqui na tela pra vocês verem. 7. Scar. Qual vilão marcou a sua infância? Um vilão que marcou totalmente a minha infância, tirando o Chuck, né, o brinquedo assassino, foi o Vingador da Caverna do Dragão. Eu, assim, assistia a Caverna do Dragão todo dia, sempre que passava eu tava lá assistindo. E o Vingador, né, que é o vilão desse desenho, né, dessa animação, ele, assim, foi o vilão, acho que mais me marcou realmente na minha infância. 8. Hannibal Lecter. Um vilão que você acha intrigante. Gente, um vilão que eu acho, assim, intrigante seria realmente o Hannibal Lecter. Só que eu vou citar um outro, então, porque o Hannibal eu já usei na primeira pergunta. E eu acho também intrigante o Moriarty de todos os livros, né, que ele aparece do Sherlock Holmes. Eu não sei exatamente em quais livros ele aparece, só que é como se ele fosse ali a outra face do Sherlock Holmes, né? Ele consegue alcançar o Sherlock Holmes assim em inteligência e desafiá-lo assim de uma forma que ele não sentisse tédio, digamos, uma forma assim um pouco acima do normal. 9. Tripa seca. Qual o vilão que mais te fez rir?
Gente, eu não sei se ele pode ser considerado um vilão, só que o vilão, vai entre aspas, que mais me fez rir foi o Kronk da Nova Onda do Imperador. O Kronk, ele era ajudante da Yzma até, só que ele era um ajudante assim enorme, sabe, um brutamontes mesmo de ajudante, só que ele tinha um cérebro desse tamanhinho assim. E ele era muito engraçado. Às vezes ele esquecia ali as crueldades que eles estavam fazendo e ele, sei lá, reparava numa borboleta, saía saltitando, não sei. Só que ele era muito engraçado. E por fim, 10, Dexter, um anti-herói. Para quem não sabe, anti-herói é quando o protagonista da história ou algum dos protagonistas, né, da história não é bem, assim, um personagem bom. Ele é um personagem ganancioso, vaidoso, arrogante, egoísta. É um personagem que ele vai fazer, ele vai tomar as atitudes dele segundo, assim, a sua própria filosofia, tá? Ele vai fazer as coisas pro bem dele, tá? Não pro bem da humanidade. Um bom exemplo até de anti-herói seria o Wolverine das histórias, né, dos X-Men. Pra mim, um bom exemplo de anti-herói, e o meu anti-herói preferido, seria o Heathcliff do Morro dos Ventos Uivantes. O Heathcliff, ele é uma pessoa assim com um coração bom, uma alma boa. Ele tem umas boas atitudes assim, no começo, né, no princípio. Só que acontece um fato X lá, que eu não quero dar spoiler, e ele resolve se vingar, ele busca vingança, e a partir daí ele fica um pouco insano também, ele faz ali umas coisas que você fica se questionando, né, se realmente ele ainda tá bem, né, se ele ainda tá fazendo as coisas com consciência, ou se realmente ele explodiu ali naquela parte. Mas eu acho que o Heathcliff é um bom exemplo de anti-herói. Bom, então essa foi a tag vilões. Eu não vou taguear ninguém, então sinta-se à vontade para fazer, se você tiver vontade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Ajuda a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau!